Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um estudo de fim de semana. Quem não me conhece, eu sou Evandro Lima, atuo como analista lá na Rico Investimentos e diariamente a gente toca uma sala de primeiros passos para ajudar vocês a entrarem com segurança na Bolsa de Valores. Antes de começar, já deixa o seu like, se inscreve no canal se você é novo e clica no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo. Ah, esqueci pessoal, estou deixando também no link da descrição um grupaço que nós temos lá no Telegram para que vocês também possam se sentir à vontade, vocês que estão começando no mundo dos investimentos e principalmente na renda variável. Bom, vamos lá, vamos começar, vamos dar uma passada geral, o que aconteceu durante essa semana e o que a gente tem principalmente de expectativas para a próxima semana. Como vocês viram, eu vou falando e já vou compartilhando a tela do Ibov, porque o nosso foco principal é a renda variável. Então a gente percebe aqui, olhando o gráfico do Ibovespa, uma semana bastante tensa e com um tom um pouco mais negativo. Então o risco fiscal, ele pesou bastante durante a semana. Ora se falava em possibilidade de furar o teto de gastos, que é uma coisa bastante perigosa, pode inclusive incorrer num processo de impeachment, depois não vai mais furar o teto de gastos. Por outro lado, também o ministro Paulo Guedes com bastante dificuldade em conduzir aí a sua proposta de reforma tributária. A gente teve nessa semana dois integrantes aí do Ministério da Economia que saíram fora, então realmente a semana foi bastante tensa. E o final da semana a gente terminou num ponto bastante perigoso, como vocês podem notar, o índice Bovespa ele está dentro de uma faixa entre 100 mil pontos até 105 mil, entre 105 mil até, 105.600. Então dentro dessa faixa ele está bastante perdido e sem saber para onde vai. Mas detalhe, nós terminamos a semana bem próximo da parte de baixo, ou seja, um risco maior, infelizmente, de desfecho negativo. Nada está decidido, mas é hora de puxar o freio de mão um pouco mais, porque as coisas realmente não estão nada fáceis. Pela segunda semana consecutiva, também, obviamente, num cenário como esse, obviamente, as posições compradas, obviamente, não seguiram bem. Levamos ainda mais alguns stops, normal, né, numa situação tensa como essa. Então, mais 4 saídas nessa semana. Tivemos saída de B2W, Eletrobras, Equatorial e Magazine Luiza. A única dessas 4 que fechou no positivo foi a Magazine Luiza. Ou seja, outra semana bastante difícil. Não abrimos nada novo nessa semana e já adianto para vocês, pessoal. Nessa situação tensa, complicada, é melhor segurar um pouco a ansiedade, tá? Guardar o capital para a hora que a gente tiver uma situação um pouco mais clara, um pouco mais definida do mercado. Então, é hora de puxar o freio de mão. Se tiver condições de defender aquilo que está seguindo, ótimo. Se não tiver, paciência, tá? Melhor fechar, mesmo que assumindo aí alguma perda, algum pequeno prejuízo, mas preservar o capital para a hora que o mercado der novamente condições, a gente está capitalizado para poder entrar. Do que sobrou, do que está seguindo, a gente tem a STT lá na UTI, bem próxima aí de bater stop. Deixa eu até aproveitar, voltar aqui com o gráfico, mostrar a situação de STT. A ação totalmente desconfigurada, realmente está com uma formação gráfica bastante difícil, bastante incerta e com risco razoável de bater stop loss. Tá? Se bater, a gente vai sair, tá? Não tem por que insistir. É porque a formação gráfica dela não ajuda em nada. E tem mais uma que está seguindo, mas essa daqui, infelizmente, eu vou ficar devendo o gráfico, aí os comentários para vocês, porque ela está na minha lista de ativos restritos, tá? Então tem algumas condições que determinadas empresas, quando vão fazer alguma operação aí de montante grande, elas comunicam isso através de fato relevante ao mercado e a CVM informa para as corretoras e analistas de valores que aquela empresa vai ficar temporariamente impedida de se poder fazer uma análise, uma recomendação ou coisa do tipo. Então é o caso de Cosan Logística, a gente estamos com uma posição aberta, ela vai ficar até o final, tá? Até dar a saída, mas infelizmente a gente não vai poder mexer nos pontos que estão aí, porque senão a gente estaria fazendo uma análise em cima. Então ela consta como operação aberta,
mas vai ficar, por enquanto, sem cobertura. Vou simplesmente anotando aí o andamento, né, do dia a dia, para vocês terem um posicionamento, e assim que der saída, ganho ou prejuízo, a gente vai tirar fora, normal, vida que segue. Então, sem novas indicações para essa próxima semana. Eu anotei aqui, pessoal, alguns pontos que eu considero importantes a gente acompanhar, tá? Embora não tenha nada assim muito relevante para essa próxima semana, mas é sempre importante ficar atento ao que vai sair. Ainda temos alguns balanços por sair. Na segunda-feira, amanhã, a Magazine Luiza solta o seu balanço depois do fechamento do mercado. Na quarta-feira é a vez da CIA. Na quinta, Aliar e Cogna. E na quinta-feira ainda tem a Smiles, mas a Smiles não seria divulgação de balanço. Ela convocou uma Assembleia Geral extraordinária. Os minoritários estão propondo uma ação contra os membros da diretoria, tentando anular uma compra antecipada de passagens da Gol, totalizando 1,2 bilhão de reais, e pedindo, obviamente, o ressarcimento dos prejuízos. Então isso pode aí mexer eventualmente tanto com as ações da Smile quanto com as ações da Gol. Então vamos ficar atento a isso. Em termos de notícias, né, de indicadores, coisas que vão sair durante a semana, a gente tem, como sempre, na segunda-feira, às 8 da manhã, o Boletim Focus do Banco Central. Lá a gente tem expectativas de inflação, juros e outros dados importantes que é sempre bom acompanhar. Então, o Banco Central tem essa periodicidade, toda segunda às 8 da manhã, solta esse Boletim Focus. Ainda aqui no mercado a gente vai ter vencimento de opções. Eu costumo ter um pouco mais de agitação nesse dia por conta do vencimento de opções. Séries H, opções de compra, e série T, opções de venda. Então vence também amanhã, na segunda-feira. Amanhã ainda a gente vai ter a divulgação da prévia da próxima carteira do índice Bovespa, a próxima carteira quadrimestral de setembro. Então, isso pode causar algum auê. Então, isso sai também na segunda-feira. Na terça, eu anotei aqui, a gente vai ter a prévia do IGPM, tá? Esse dado está previsto para terça-feira. Na quarta-feira, que a gente vai ter ata do FONC, lá nos Estados Unidos, né? Então, é importante acompanhar. Na quinta-feira, aqui no Brasil, a arrecadação de impostos, além do acompanhamento aqui da situação fiscal, teto de gasto e tudo mais. Vamos acompanhar também como é que vai vir esse dado de arrecadação de impostos do mês de julho. Isso sai na quinta-feira. E, finalmente, na sexta-feira, para fechar a semana, a gente vai ter o PMI dos Estados Unidos, gerente de compras. É um índice, né? E é o PMI de manufatura e do setor de serviço. A expectativa dos dois é que ele venha com uma leve alta. Não é nada assim tão relevante, tão significativo, mas é o que a gente tem para a próxima semana e vamos acompanhar isso de perto. Então, freião de mão puxado, vamos acompanhar o mercado, tomara aí que a gente consiga uma reação durante a semana, mas enquanto não romper os 105,600, tá? Vamos manter esse freio de mão puxado e se eventualmente aparecer alguma coisa muito redondinha, tem que olhar com bastante cuidado, com bastante critério, tá? Então, espero que vocês tenham um ótimo final de dia, bom descanso para todo mundo. Nos vemos novamente amanhã. Muito obrigado, valeu!